Então, o que é que tem nesse texto principal? Bom, é aí que é o miolo, né, do seu artigo científico, onde você vai despender maior tempo, maior dedicação para construir, né, esse material científico. E aí o que é que ele tem que ter, né? Eu vou colocar um tem assim, tá? Para a gente ir destrinchando um pouquinho esse tem que ter, tá? Introdução, tá? Então assim como uma redação, um texto qualquer, você precisa introduzir, né? Introduzir o tema, né? Então na introdução você vai apresentar as suas inquietações, as suas dificuldades, as suas motivações, né? os seus insights teóricos, né? E você precisa fazer com que essa introdução mostre para o seu leitor que esse trabalho científico ele está pautado em questões importantes, né? em questões significativas para aquela área de conhecimento. Tá? Então é importante, na hora de desenvolver essa introdução, empolgar mesmo o seu leitor, né? Levar ele, poxa, olha que trabalho interessante. Tá? Então, um cuidado com essa escrita, a escrita toda do artigo, né? Mas a introdução é a terceira porta de entrada para o seu artigo. Né? Você tem o título, você tem o resumo e agora a introdução. Então, você tem que o tempo todo, em termos de produção de texto, né? Pô, você quer que a pessoa leia seu texto do início ao fim, você não quer que a pessoa leia seu artigo no meio do caminho e desista. Tá? Então, o tempo todo, em cada etapa, você tem que conquistar o seu leitor. Então, aí vem seu segundo elemento, que é o seu quadro teórico. E aí, no quadro teórico, você vai fazer o quê? Você vai pegar, bom, Chevalar fala da transposição didática, nananana, Bachelard fala do obstáculo epistemológico, e aí vai, e eu vi isso porque eu tropecei naquela pedra, e aí você vai discorrendo, fazendo as conexões entre esses teóricos, né? Seja filósofos, sejam biólogos, sejam físicos, enfim, esse arcabouço teórico, você vai começar a casar esse arcabouço teórico, né? E aqui dentro tem o seu objeto de estudo, né? Então, o seu arcabouço teórico vai envolver esse material de estudo. Então, assim, esse quadro teórico, ele precisa articular-se com o seu objeto de pesquisa, tá? Então, a ideia é que todas as teorias que você traga nessa discussão, elas têm uma afinidade entre si para manter uma coerência na discussão. Né? Aí o que acontece? Em vários artigos vocês vão perceber que você não tem essa introdução e esse quadro teórico muito definido. Tá? Esses dois elementos eles acabam aparecendo mesclados, né? Então fala-se de motivação e aí traz um referencial teórico, e aí você fala das inquietações, e aí você já traz um outro referencial que dá suporte a essa inquietação, e aí você vai amarrando as ideias, tá? Amarra as ideias e vai deixando tudo bonitinho. Bom, metodologia, tá? Ou então procedimentos metodológicos. O que acontece aí? Bom, o seu artigo, ele tem algum objetivo, pô. O que é que você quer fazer com o seu objetivo, ou com o seu artigo, tá? Então, ali na introdução, lembra que eu falei, você vai falar da inquietação, da motivação, para entender o quê? Eu quero entender por que as crianças choram quando ouvem uma música rock pesado. Estou chutando aqui, fazendo especulações. Né? O menino ouve rock pesado, tá chorando, vou fazer aqui um artigo para tratar isso. Massa. Como é que você vai fazer essa análise? Tá? Como é que você vai entender e estabelecer, na verdade, a relação entre ouvir o rock e ser uma criança e chorar quando o rock está tocando, sabe? Então, a metodologia, na metodologia ou nos procedimentos metodológicos, né, você vai mostrar para o seu leitor como você vai mostrar as relações que levam ao objetivo, que é provar que essa relação existe, ou provar que essa relação poderia ser atenuada se houvessem notas musicais mais harmônicas que seguissem o padrão do século XVIII, do século XV, tá? Então, assim, a metodologia é para dizer como você vai fazer para estabelecer essas relações e chegar aos seus objetivos, tá? Então, a metodologia você vai dizer, você vai falar sobre as ferramentas que você vai utilizar, e vai ainda discutir, né, baseadas em que perspectivas filosóficas você está utilizando a ferramenta A ou a ferramenta B. Então, você vai destrinchar esses elementos do como, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Né? Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou provar isso? Então, aí você está lá na metodologia, tá? Ou nos procedimentos metodológicos, né? Bom, aí você tem um outro elemento do seu artigo, que são os resultados. Bom, e aí? O que é que vai aparecer lá nos resultados? Os resultados,
são as informações que você coletou, associadas às motivações e inquietações, que através da metodologia você começou a entender melhor. Então, são vários dados que estavam dispersos, e aí dos métodos que você utilizou, né, dos procedimentos metodológicos que você utilizou, você começou a entender melhor aquele fenômeno, e a partir daí você começa a falar dos seus resultados. Bom, o fenômeno ele acontece assim, como apontado na teoria tal, a gente tem essa resposta assim, aquela resposta de outro jeito, tá? Então aí você vai começar a trazer resultados. O resultado foi esse, obtive isso, obtive aquilo, nananana. Tá? Então, os resultados é mostrar, olha, pesquisei 30 alunos, desses 30 alunos, 15 não faziam atividade as que chegavam em casa, da outra metade, eles só faziam atividade na sala correndo. Então, assim, são informações que você vai colocando e vai colocar lá. E na discussão, que é um outro elemento, você vai começar a discutir esses resultados, né? Então, assim, eu comecei a falar aqui, eu já fui meio que discutindo os resultados, tá? Mas seu trabalho pode ser mais objetivo, assim. Traz o resultado, ó, achei essa informação, pesquisei tantas pessoas, achei isso, pesquisei em tantas escolas, achei isso. Quando a gente vai para outra pesquisa que foi feita por fulano, os dados são parecidos, os dados são divergentes, enfim. E na discussão eu vou dizer, ó, os dados são divergentes por conta disso, o contexto influenciou, nananana. Então, assim, nas pesquisas, nos artigos que vocês vão encontrar por aí, às vezes você não tem, mais uma vez, essa divisão entre o que é resultado e a discussão dos resultados. Isso vai acontecendo ao longo de um bloco do texto que pode ser resultados de discussão, discussão dos resultados. Pode estar intitulado resultados, mas tem característica de resultados e discussão dos resultados, tá? Então, vocês podem encontrar um artigo que não tenha isso muito bem definido, mas são coisas que precisam acontecer na estrutura do seu artigo, né? Você precisa falar dos resultados e falar quais são os resultados e discutir esses resultados, ou seja, estabelecer mais uma vez a relação com todas aquelas expectativas que você criou no início do seu artigo, tá? E falar disso em termos de desenvolvimento. Bom, ao longo da pesquisa, tais e tais elementos, nananana. E aí agora com esses resultados eu entendi que nas escolas os estudantes precisam e bom, discutir os meus resultados. E aí vem o meu último bloco, que é o bloco de considerações finais. Tá? Nas considerações finais, nós vamos discutir além de conclusões, perspectivas, né? Então, assim, bom, com esses resultados, nós vimos que... nananana, e aí isso nos lança a perspectiva de... Aí começa a lançar outras perguntas, tá? Então, as considerações finais, elas fecham o seu trabalho, mas não encerram o assunto. Elas abrem perspectivas para outras discussões, para outras pesquisas, porque assim, uma coisa boa do artigo científico é que a pesquisa ela pode ser replicada, né? Então um outro pesquisador pode pegar o seu trabalho, ler, achar interessante, fazer uma investigação parecida, mas com outra perspectiva teórica, tá? Para contrapor com a sua, tá? E aí dizer, não, fulaninho, no caso você, falou bobagem, porque nananana, faz parte da construção do pensamento, do conhecimento científico, tá? Então vai aparecer gente para discordar do que você vai colocar no seu artigo, tá? E vai aparecer gente também que vai gostar, que vai concordar e vai achar interessante, vai querer replicar e vai querer reproduzir, vai utilizar as informações para o próprio crescimento e aperfeiçoamento. Enfim, o texto principal do seu artigo ele vai ter todos esses elementos, tá? E aí casando, né? Então, tudo tem que ser coerente, né? Então, seus elementos pré-textuais, seus elementos pós-textuais, né, envolvem aí esse texto principal e todo mundo tem que estar em harmonia para dar origem a um artigo de sucesso, tá? A dica era essa, galera. Eu achei que seria um vídeo de 10 minutos, acabou se tornando um vídeo de caramba, minutos pra caramba, nem sei. Vou ter que ver só na edição pra gente ter essa ideia. Mas acho que a gente cumpriu nosso objetivo. Valeu, galera. Bom trabalho para vocês. Bom artigo.